Hoje eu vou falar para vocês sobre a barraca Delatite 2 da Aztec. Bom, o primeiro ponto a se observar é que na prática o nome dela que vem na embalagem é Skyline N2. Então isso pode causar alguma confusão, mas essa aqui de fato é a Delatite 2. Bom, qual é a ideia da Aztec com essa barraca? A ideia é trazer uma barraca semelhante à Micra 2/3 nesse modelo, ou na Delatite 1 à Micra 1/2, mas com um custo mais acessível. Bom, e para isso algumas modificações foram feitas, mas essas modificações também foram feitas em termos de melhorias e eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Se você não está assistindo esse vídeo no YouTube, dá uma conferida no canal do YouTube, porque lá eu vou deixar a descrição completa das características dessa barraca e uma comparação com a Micra 2/3. Bom, o primeiro ponto a se entender é o seguinte: essa barraca daqui tem um tecido diferente, é um tecido mais grosso, mais robusto, porém mais pesado. Então essa barraca, quando comparamos com a Micra 2/3, ela acaba sendo mais pesada. O que, na minha opinião, não é necessariamente um problema, porque você tem uma barraca mais resistente, um material mais resistente. Bom, em termos de comparação, o que a gente tem? A gente tem a estrutura central da barraca semelhante à Micra 2/3, ou seja, a gente tem o piso e o corpo todo dela em tela, ou seja, todo telado, e a gente tem um sistema de varetas semelhante. A primeira diferença a gente acaba notando quando monta essa primeira parte da barraca. A gente nota que além da porta principal na frente da barraca, ou na prática na lateral da barraca, a gente também tem uma pequena porta na parte de trás ou do lado oposto. Isso não é necessariamente uma porta, ou na prática não é uma porta, mas sim um acesso para a gente colocar equipamento. Por quê? Porque diferente da Micra 1/2 ou da 2/3, ela tem uma vareta a mais na parte de cima do sobreteto, que faz com que ela tenha dois avancês. Um avancê na parte da frente, ou seja, na porta da barraca propriamente dito, e uma na parte de trás. E aí a ideia desse acesso é justamente a gente conseguir colocar equipamentos ali e sem precisar sair da barraca ou, enfim, acessar de uma forma diferente. Esse segundo avancê, ele não tem acesso externo, ou seja, não é uma porta propriamente dita, é um acesso interno apenas no corpo da barraca, na estrutura da barraca, para que a gente consiga colocar algum equipamento. Bom, eu testei essa barraca utilizando dois isolantes da Cito Summit, os isolantes infláveis Etherlite XT Insulated, de um tamanho regular e o tamanho feminino. E os dois ficaram perfeitos lado a lado, ou seja, eles realmente é uma barraca que a gente consegue colocar duas pessoas confortavelmente. Bom, e com esse avancê maior em função dessa vareta extra, funciona ainda mais. Agora vale uma informação importante. O avancê é maior, porém a barraca ela continua tendo o mesmo formato da Micra 1/2 e 2/3. Significa dizer que ela tem as paredes bem, enfim, fechadas, o que vai fazer com que, se você ficar sentado dentro dessa barraca, para uma pessoa é super confortável que você senta no meio, para duas pessoas vocês vão ter que ficar bem juntos um do outro. Ou seja, é possível sim tranquilamente colocar duas pessoas, mas com essa questão de que você sentado acaba encostando na parede da barraca, porque as paredes são menos verticais, são mais de fato fechadas. Bom, outra característica importante e diferente da Micra é que, no caso de saias, essa barraca não vem com as saias da barraca, o que promove uma ventilação maior, faz com que o vento consiga circular ou o ar consiga circular melhor na barraca, justamente pela ausência das saias. Vale lembrar que os modelos recentes, tanto o Minipack Nepal, Micra 1/2 e 2/3, já vem com o sistema de você fixar as saias, suspender as saias. Isso vai promover a ventilação, mas no caso dessa barraca a gente não tem as saias embutidas ou presas na própria barraca. Então isso faz com que naturalmente a circulação de ar seja melhor. Um outro ponto importante no que diz respeito à circulação de ar é que ela tem duas aberturas de ventilação. Isso vai promover com certeza uma ventilação maior e mais eficiente também nessa barraca. Bom, e por fim, eu queria falar da questão do footprint, aquele tecido extra que existe em algumas barracas, como é o caso da Micra 1/2 e 2/3. Essa barraca ela não tem os footprints, ou não vem com o footprint, consequentemente você não vai conseguir montá-la apenas com a estrutura, o sobreteto e o footprint, como a gente consegue montar na Micra 2/3 e na Micra 1/2.
ok? Mas isso é uma característica, enfim, que algumas pessoas usam, outras não usam, então vale saber que não existe esse tipo de configuração ou de possibilidade de configuração quando a gente fala da Delatite 2 e da Delatite 1 também, ok? Bom, se ficou alguma dúvida em relação a essa barraca, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo o quanto antes. Um abraço e até amanhã!